Oi, pessoal, vamos dar sequência aqui à nossa breve revisão de álgebra linear. Tá? Então, o que a gente vai fazer aqui agora é relembrar o que é uma transformação linear. Tá? O que é uma transformação linear? É um mapeamento entre dois espaços vetoriais. Tá? Uma outra maneira de pensar isso é uma função que pega um elemento do espaço vetorial e leva um elemento de um outro espaço vetorial. Ou seja, né, ela pega um vetor e retorna uma função que pega um vetor e retorna um vetor. No nosso caso aqui, a gente vai estar preocupado com espaços vetoriais complexos, né, o CN, e tipicamente a nossa função vai pegar um vetor, um vetor unitário, né, porque os nossos vetores que representam estados quânticos aí são unitários, né, vai pegar um vetor unitário de CN e levar num outro vetor unitário de CN, né. Às vezes vai acontecer o caso de eu pegar um vetor unitário de CN, ou seja, um estado quântico, e levar num outro vetor que não é unitário. Pode acontecer isso também. Tá? Então, se você quiser, por exemplo, pegar um vetor unitário, aí você quer ver qual que é a projeção dele num outro vetor, e essa projeção não vai ser um vetor unitário. Pode acontecer isso também. Mas o mais comum aqui que a gente vai trabalhar é vetores, transformações, né, funções que pegam vetores unitários e levam em outros vetores unitários. Né? E pode ser qualquer função, né, que pega um vetor unitário e leva em outro? Não, tem que ser funções definidas por matrizes. Né? Então, uma matriz, no caso de matrizes que pegam vetores unitários e levam em vetores unitários, são matrizes unitárias, né? E aí existem essas outras matrizes, mas que também são transformações lineares, né? Que são as matrizes de projeção, né? Que aparecem aqui também com alguma frequência em mecânica quântica, tá? Então, para dar um exemplo aqui, né? Vamos olhar aqui esse exercício aqui, né? O que a matriz abaixo faz com os vetores ket0, ket1 e um vetor psi genérico aqui, né? A matriz é essa aqui, tá? A matriz é R-ρ, tá? A matriz com as colunas cosseno de ρ, seno de ρ e menos seno de ρ, cosseno de ρ, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, se eu multiplicar essa matriz ρ0 aqui, né, pelo vetor ket0 aqui, por exemplo, né, o que acontece? Tá? É isso que eu estou perguntando. Tá? Então, se eu escrever aqui 1, 0, né, que é o vetor ket0, isso aqui vai me dar um resultado. Tá? Então, esse resultado é onde que a função está levando o vetor ket0. Tá? Então, a aplicação da função aqui seria multiplicar o vetor ket0 por essa matriz. Então, essa matriz que define uma função. Qual função? A função que eu pego o vetor, multiplico pela matriz e obtenho outro vetor. Né? E qual que é o vetor que eu obtenho quando eu multiplico essa matriz aqui por ele, pelo ket0 aqui? No caso aqui vai ser exatamente esse vetor aqui. Tá? O vetor em que eu tenho, vou chamar aqui de R-ρ, né? Vezes ket1, desculpa, ket0, que é esse vetor aqui. Né? Esse vetor aqui é o vetor que tem exatamente esse ângulo ρ aqui. Tá? Novamente, esse desenho aqui eu estou considerando só os casos reais, para facilitar a nossa visualização aqui, né? Tá? Mas agora vamos olhar o que acontece se eu multiplicar pelo ket1 aqui, por exemplo. Né? O que vai acontecer? Eu vou ter um vetor aqui, mais ou menos, digamos, né, que vai ser o quê? Vai ser a rotação, assim como no caso do ket0 foi a rotação por ρ graus, né? Vou pegar o ket1 aqui e levar ρ graus para cá. Tá? E de maneira geral, né, se eu quiser pensar na aplicação da função ρ0, né, o operador ρ0, a gente chama assim às vezes, né, nesse estado psi, vai ser o quê? Ele vai me retornar um vetor aqui que é ρ graus rotacionado. O vetor ket psi rotacionado por ρ graus. Tá? Esse aqui é um caso particular de uma transformação linear. Tá? Existem várias outras. Tá? Eu vou mostrar um exemplo aqui, né? Que na verdade, estou pedindo aqui também como exercício, né? Que é apresentar uma matriz, ou seja, uma função que vai definir uma função, né? Que faz alguma coisa aqui com meus vetores. Né? Isso aqui não vai ser uma rotação por um certo grau ρ, aqui, ele funciona mais ou menos como um espelhamento aqui no espaço. Talvez vocês podem parar e pensar um pouquinho o que acontece aqui. Mas primeiro vamos responder a pergunta aqui, né? Apresenta uma matriz X, tal que se eu aplicar a matriz X no vetor ket0, eu vou obter o ket1. Tá? E se eu aplicar a matriz no vetor ket1, eu obtenho o vetor ket0. Tá? Então eu quero uma matriz, né, um operador, uma transformação, a gente vai usar vários nomes aqui, né? Até mesmo porta lógica, mais para frente a gente vai chamar isso de porta quântica, na verdade. Não é porta lógica, porta quântica. Que pega
o 0 leva no 1 e leva 1 leva no 0, né? Ou seja, é uma porta NOT para um estado quântico, né? Mas primeiro a gente está vendo o que acontece nos casos clássicos, né? Porque a gente sabe que o estado quântico não é só o caso ket 0 e ket 1, né? Pode ser qualquer vetor psi, né? Mas vamos ver o que acontece no caso, ou melhor, aqui ele está especificando o que acontece no caso do ket 0 e do ket 1, né? Existe uma matriz que faz isso? Existe, né? Essa matriz aqui, ó, é a matriz com aqui 1, 1, né? E aqui 0, 0, como se fosse como se fosse a identidade, mas com a diagonal trocada aqui, né? Se você multiplicar essa matriz aqui por ket 0, né? Vou multiplicá-la por ket 0. Né? O que acontece aqui? Né? Eu multiplico essa linha para essa coluna, aí eu obtenho esse valor aqui, e essa linha para essa coluna, e aí eu obtenho esse valor aqui. Né? Que vetor que é esse aqui? Esse aqui é o ket 1. Né? Essa matriz pegou o ket 0 e levou no ket 1. Né? Vocês façam agora a multiplicação dessa matriz aqui, que eu estou chamando ela de x, né? Essa aqui vai ser minha matriz x. Pelo ket 1 e vejam que você vai obter o ket 0. Tá? Então, e mais do que isso, né? Tem uma pergunta aqui, né? O que essa matriz x aqui faz com o vetor psi genérico aqui? Qualquer vetor psi, né? O vetor psi que é o alfa 0 ket 0, alfa 1 ket 1, né? Ou seja, esse vetor psi aqui, né? Tem o alfa 0 na primeira posição e o alfa 1 na segunda posição. Então, o que essa matriz faz com esse vetor? Tá? Façam um exercício e vejam o que acontece. Tá? Eu vou antecipar. Ela inverte as amplitudes. Tá? A amplitude que estava associada ao ket 0 vai para o ket 1 e do ket 1 vai para o ket 0. Então, é como se fosse uma porta não generalizada. O que a porta não faz? Ela pega né, se o estado era 1 vai para o 0, vai do 0 vai para o 1, beleza, ela está fazendo aqui, mas ela está fazendo mais do que isso. Né? Se você tinha uma certa probabilidade de obter 0 e uma certa probabilidade de obter 1, essas probabilidades são invertidas. Seguindo em frente aqui agora, a notação de Dirac. Né? A gente já viu aqui, né, a notação de Dirac, mas eu estou apresentando ela aqui formalmente agora. Né? Às vezes a gente chama também de notação braquete. Né? Por que braquete? Porque a gente tem a notação Bra, que a gente não viu aqui ainda, né? E a notação ket, que é a que a gente já viu, né, anteriormente. Né? A notação ket é essa aqui, é uma maneira de representar um vetor, né, digamos um vetor coluna como esse aqui, né, de n coordenadas, alfa 0 até alfa n menos 1, são n coordenadas, né, como uma decomposição em vetores ket 0, ket 1 até o ket n menos 1. Né? Às vezes a gente escreve dessa maneira aqui também, né, de maneira compacta, um somatório dos alfa i, ket i, né, com i variando de 0 até n menos 1. Né? E aí a notação Bra é o quê? Se eu tenho um ket psi, o que vai ser o Bra psi? Tá? Que é essa notação ket refletida aqui, né, espelhada. O que é o Bra psi? É o transposto conjugado do vetor psi. Né? Se esse aqui é o vetor psi, com os números complexos alfa 0, alfa 1 até alfa n menos 1, né, o vetor Bra é um vetor linha, não é um vetor coluna, vai ser um vetor linha, com as coordenadas alfa 0, alfa 1, alfa n menos 1, só que aqui é alfa 0 estrela, alfa 1 estrela, alfa n menos 1 estrela, que é o conjugado, né? Conjugado complexo, né? Todo número complexo tem um conjugado, né? Então eu pego o alfa 0, esse aqui eu tinha alfa 0, aqui eu tenho alfa 0 conjugado, né? E assim por diante. Né? E às vezes eu também escrevo dessa maneira aqui, né? Como um somatório dos alfa i conjugado vezes Bra i, né? Com i variando de 0 até n menos 1. Legal, né? Produto interno agora, né? Então, o que é um produto interno? Né? É uma função que pega dois vetores, né? É de V cartesiano V, né? V é um espaço vetorial. Em particular, vai ser um espaço de Hilbert. A gente já vai ver o que é isso daqui a pouco, tá? Então, ele pega um par de vetores e leva no número complexo, né? No nosso caso aqui, né? Mas podia ser um número real também. Mas aqui no nosso caso, eu pego um par de vetores e obtenho um número complexo, né? E o produto interno é isso, né? Você pega dois vetores e obtém um número, né? Então é isso, é uma função desse tipo aqui, né? E notações, existem várias notações para produto interno, né? Então às vezes a gente escreve simplesmente U vezes V, se for um vetor, né? Se um vetor produto interno de U por V, né? U V assim, né? Ou U ponto V. Ou às vezes desse jeito aqui, a gente encontra na literatura também, né, o V com esse sinalzinho aqui, né, como a gente já encontrou aqui no curso, né, dessa maneira aqui, que a gente usa a notação ket, né, então U
V, tá? Ou melhor, cat U, cat V, né? Ou, né, mais comum ainda, a gente usa dessa maneira aqui, produto interno de por V, aqui a gente não definiu ainda o que é o produto interno, tá? Mas vai fazer sentido a gente usar essa notação aqui para o produto interno. Tá? Não está errado usar desse jeito aqui, né? Porque aqui eu simplesmente falando, aplica o produto interno de U vezes V, sem dizer o que é o produto interno. Tá? Quando a gente vê o que significa o produto interno, vai fazer sentido usar essa notação aqui. Tá? Né? Então, dado U, digamos que o U é o 1, o 2, o N, e V, V1, V2, Vn. Né? O que vai ser produto interno para a gente aqui? Tá? O produto interno de U com V, né? Vai ser o somatório, né, dos UI conjugado vezes os VI conjugado. VI, não é o conjugado aqui, tá? Ou seja, é o produto dessa matriz linha por essa matriz coluna aqui. Só que isso vai me dar um número. Né? Se eu multiplicasse duas matrizes aqui, o resultado seria uma matriz de uma posição, né? Mas aqui não vai ser uma matriz o resultado, vai ser um número, né? Que é o elemento dessa matriz de uma posição, né? Então, na prática, o que eu estou fazendo aqui, né? Pegando esse valor U1 aqui e multiplicando por V1, né? Daí somado com o 2, multiplicado por V2, somando com o 3 com o V3, até o UN com o VN aqui, né? Aqui eu comecei do 1 e fui até o N, às vezes eu começo do 0 e vou até o N menos 1, tá? Então é só a gente tomar cuidado aí, né? Normalmente a gente vai começar do 0 e até o N menos 1, né? Então esse aqui é o produto interno, né? Então o que é o produto interno, de certa maneira? Como se fosse o BRA, né? Esse aqui é o BRA do U, certo? Esse aqui é o BRA do vetor U. Esse aqui é o cat do vetor V. Então é o BRA vezes o cat, né? Por isso que faz sentido usar essa notação aqui, tá? Mais sobre o produto interno, tá? Então, o que acontece é que, na maneira como a gente definiu aqui, né? Só uma observação, né? Espaços vetoriais a gente pode definir de qualquer maneira que a gente queira, tá? Desde que tenha respeito a algumas condições para ser espaço vetorial, né? O nosso espaço vetorial aqui são os espaços vetorial dos números complexos, né? De dimensão n. Aí existem umas regras para definir o que é um produto interno, né? Existem várias possíveis maneiras de definir um produto interno dentro dos espaços complexos. Essa é a maneira que a gente quer definir aqui, tá? Então, essa é a maneira como a gente vai definir produto interno. Essa eu digo aqui, a gente viu no slide anterior, né? Nesse caso aqui, né, o produto interno de U vezes V é a mesma coisa que o produto interno de V vezes U, só que você pega o conjugado, né? Isso aqui dá um número complexo, né? E o que eu estou dizendo é o seguinte: se você multiplicar de maneira invertida aqui, vai dar o conjugado desse mesmo número complexo, tá? Para o caso real, vai dar a mesma coisa, né? Se você está multiplicando dois vetores reais, né, o resultado vai ser um número real, né? A soma multiplica cada coordenada e soma tudo, né? Soma o produto das coordenadas e vai obter o número real, né? E aí o que é o conjugado do número real? O próprio número, né? Então o que eu estou vendo aqui é que no caso real tem uma comutatividade do produto interno. No caso complexo não, né? Mas vale que o produto interno de UV é a mesma coisa que o conjugado do produto interno de V com U, tá? Outra coisa que vale também é que você pega um vetor V e faz o produto interno dele com ele mesmo, tá? Isso vai dar maior ou igual a zero, tá? Em particular, ele vai dar sempre maior que zero, exceto no caso do vetor nulo, o vetor 0, 0. Tá? Não é o vetor cat V aqui igual a zero, é um zero em negrito, okay? Não é o vetor cat 0. O vetor cat 0 tem uma coordenada em 1 e outra em 0. Isso aqui está dizendo o vetor 0, 0 nas duas coordenadas. O vetor que está na origem, né, do eixo o cat 1 e cat 0 lá, né, se fosse o caso. Tá? Então, mas tipicamente nossos vetores aqui não vão ser esse vetor nulo, né? Então quando eu faço o produto interno de um vetor com ele mesmo, isso vai dar estritamente maior que zero. Tá? Uma outra observação é que se você faz o produto interno de um vetor com ele mesmo, você pega o tamanho dele. Tá? Ou melhor, você faz o produto interno de um vetor com ele mesmo e tira a raiz disso, aí dá o tamanho do vetor. Esqueci de falar que tem a raiz. Acontece que no nosso caso aqui,
Tipicamente esses estados aqui esses vetores vão em estados quânticos, ou seja, vão ser vetores unitários, né? Então quando você faz o produto interno dele com ele mesmo, vai dar 1, né? E aí faz a raiz disso, continua 1, né? Então o produto interno de um vetor com ele mesmo vai ser sempre 1, no caso de vetores que são estados quânticos, né? Uma outra observação aqui em computação quântica, ou seja, no nosso caso aqui, a gente vai chamar de espaço de Hilbert, esses espaços vetoriais, né, com esse produto interno aqui. Tá? Então, a rigor, quando a gente quer falar no espaço de Hilbert, né, a gente tem que tomar cuidado aí com dimensões infinitas, tá? Talvez alguns nunca tenham visto isso, mas a gente está vendo aqui vetores de dimensão n, né, C, n, né, n coordenadas complexas, né. Computação quântica, em física quântica, às vezes você tem esses vetores de dimensão infinita aqui, né? Não é o caso aqui. Né? Sempre em computação quântica, em informação quântica, em teoria da computação, a gente sempre está lidando com coisas finitas, tá? Para definir os nossos espaços aqui. Então, isso vai ser o suficiente para a gente. Então, para nós, o espaço de Hilbert vai ser um vetor, um espaço de n números complexos, né? Dimensão n, um espaço de números complexos, dimensão n, com esse produto interno que eu defini aqui para vocês. Tá, matriz. Estamos chegando perto do fim da nossa aula, tá? Seja A uma matriz quadrada, tá? Quase sempre as nossas matrizes vão ser quadradas aqui, exceto quando a gente estiver falando de matrizes colunas, né? Que vetor coluna pode ser visto como matriz coluna também, tá? Mas tipicamente a gente vai ter matrizes quadradas aqui. A notação é essa aqui, né? A matriz A com os elementos A e J, né? Na linha I, coluna J. Né? E esses elementos vão ser números complexos, né? A e J pertence ao conjunto dos números complexos. Eu vou definir a matriz A transposta, né? A com T aqui em cima, né? A transposta de A é a matriz dos elementos AJI, né? Então, vocês conhecem a definição de matriz transposta. Aí você troca as linhas pelas colunas da matriz, né? Aí uma outra aqui que talvez alguns não conheçam, essa aqui, tá? É a transposta conjugada, tá? Então, dada a matriz A do tipo com os elementos A e J, né, a transposta conjugada de A, ela é a matriz dos elementos AJI conjugado, tá? Então a gente escreve assim A com uma adaga em cima aqui, tá? É um símbolozinho de uma adaga, como se fosse um punhal, assim, né? A adaga, né? Ou a gente simplesmente fala a transposta conjugada de A, né? Para dar um exemplo, para ficar mais concreto aqui, né? Digamos que a matriz A é essa matriz aqui, né, com esses elementos complexos aqui, né, esses números complexos, né. O que vai ser a conjugada dessa matriz, desses 4 elementos aqui? A conjugada dela vai ser o quê? Eu pego essa linha aqui e ela vai se tornar coluna, porque ela é transposta, né? Desculpa, transposta conjugada, né? Então eu pego essa linha e vai virar essa coluna, só que com os sinais trocados na parte imaginária, né? Porque não é só transposta, mas é conjugado também, né? E essa segunda linha aqui vai virar essa segunda coluna aqui, né? Onde era 1 mais i virou 1 menos i, e onde era 1 menos 4i virou 1 mais 4i, né? Legal. Então essa é a transposta conjugada de uma matriz, né? Aí eu digo que uma matriz A, ela é unitária, tá? É uma propriedade que uma matriz pode ter. A matriz A é unitária se A vezes A transposta conjugada, tá? Ela vai ser igual a A transposta conjugada igual a A, que é igual a identidade, tá? Então, em outras palavras, né, se eu pego a matriz e a transposta, eu multiplico ela pela transposta conjugada dela, né, em qualquer ordem que eu queira aqui, isso vai dar identidade, tá? Então, quando acontece isso, eu digo que a matriz é unitária. Tá? Essa matriz unitária, as matrizes unitárias vão ser bem importantes para a gente aqui, tá? As portas quânticas, que são as transformações que a gente pode aplicar em estados quânticos para levar em outros estados quânticos, vão ser sempre matrizes unitárias, tá? Então, é importante, matrizes unitárias preservam ângulos. Tá? De maneira mais geral, elas preservam produtos internos. Tá? Então, quando você faz o produto interno de um vetor por outro, né, se a gente estivesse pensando só no caso real, e só no caso de vetores unitários, o que esse produto interno dava era o ângulo dos dois vetores. A gente viu isso antes, né? Mas de maneira um pouco mais geral, o que o produto interno dá é um valor, um número complexo ali, né? Que se fosse só no caso real, aquele número ia ser um número real que era o ângulo, né? Mas de maneira mais geral, o produto interno dá um número. E matrizes unitárias preservam isso. Como assim? Né? Então, se o U é uma matriz unitária, né? E digamos que eu tenha vetores cat phi e cat psi aqui, né? O que acontece se eu aplicar U no vetor cat psi e no vetor cat phi? Né? O que acontece? Bem,
Se eu aplicar U no cat φ, eu vou obter um certo φ' aqui, né? E se eu aplicar U no cat ψ, eu vou obter um ψ' aqui, né? U no cat ψ, eu obtenho ψ'. Né? O que acontece é que o produto interno dos vetores originais, né? O vetor φ e ψ, era um certo número complexo, né? E agora, se eu pegar o produto interno desse novo par de vetores que eu obtive quando eu apliquei a transformação U neles, né, no φ' e no ψ', e fizer o produto interno desse novo par de vetores, eu obtenho o mesmo valor. Né, o produto interno é igual. Se fosse ângulo, né, se eu estivesse pensando no caso de ângulos entre dois vetores, né, eu tenho dois vetores, daí eu apliquei a transformação U nos dois vetores, eu obtive outro par de vetores, mas o ângulo entre eles continua igual. Tá? Isso que eu quero dizer com matrizes unitárias preservam ângulos, né, ou preservam produtos internos. Produto tensorial. Tá? Então, seja U, né, um elemento aqui do nosso espaço de Hilbert, eu vou começar a usar essa notação aqui às vezes também, né, U é um elemento de um espaço de Hilbert, V é um elemento de um outro espaço de Hilbert, ou seja, U é um vetor complexo, né, de dimensão n, digamos que n é a dimensão do espaço H1, e o V é um vetor de dimensão m, ou seja, um vetor coluna de m posições, o meu vetor V aqui, meu cat V. O que é o produto tensorial de U por V? Eu escrevo dessa maneira aqui, U cat U tensor cat V, ou U tensor V, ou cat U tensor cat V, né? Ou o produto tensorial de U com V, tem várias maneiras de se falar isso aqui, né? Então isso vai ser o quê? Vai ser um novo vetor, só que diferente. Tá? Diferente no sentido, tem outros valores e a dimensão do vetor é diferente. Tá? É esse vetor aqui. A primeira coordenada do vetor U vezes a primeira coordenada do vetor V, daí a primeira coordenada do vetor U com a segunda do vetor V, daí aqui não tem, né, mas é a terceira do vetor U ainda é a primeira do vetor U com a terceira do vetor V, até o que eu estou multiplicando ainda a primeira coordenada do vetor U com a última do vetor V. Né? E aí depois eu pego a segunda do vetor U e eu multiplico com a primeira do vetor V e assim por diante. Tá? Vai ficar mais fácil com um exemplo aqui. Né? Então, o que é o produto tensorial desse vetor aqui, né, com esse outro vetor aqui? Tá? Esses vetores aqui, bem, não estou nem lidando com números complexos, nem são vetores unitários, mas não importa. Eu só quero ilustrar o que é o produto tensorial, tá? Porque isso vale para qualquer vetores aí, né? Então, o produto tensorial desse vetor com esse vetor é esse vetor aqui. É como se fosse a distributiva, né? É 2 vezes 1 dá essa primeira posição aqui. Daí 2 vezes 2 dá essa segunda. 2 vezes 3 dá essa terceira aqui, né? Agora, não, na verdade não, é 3 vezes 1, né? Acabou as posições do segundo vetor, né? Então 3 vezes 1 essa terceira posição, 3 vezes 2 essa quarta posição, agora eu pego menos 1 vezes 1 e menos 1 vezes 2, né? Eu multiplico essas coisas e obtenho esse vetor aqui. Esse vetor aqui é o produto tensorial desses dois vetores aqui. Então, C, H1 e H2 são espaços de Hilbert, de dimensão n e m, né, como vocês devem ter percebido já, né? O produto, o tensor de H1 com H2 é um espaço vetorial de dimensão n vezes m, tá? Eu estou definindo um novo espaço vetorial aqui da seguinte maneira, tá? É um espaço vetorial tal que os elementos desse novo espaço, a H1 e H2 aqui, né? São os vetores dessa forma aqui. São produtos tensoriais dos vetores UV, tal que U está no primeiro espaço e V está no segundo espaço. Tá? Então, eu tenho um par de espaços vetoriais, eu posso pensar num espaço vetorial que é o produto tensorial de cada elemento desse espaço aqui com cada elemento desse novo espaço aqui. Tá? Outra coisa, produto tensorial de matrizes. Tá? Quase chegando no fim agora. Estou até acelerando aqui a velocidade do vídeo. Tá? A gente viu que é produto tensorial de vetores, né? Mas na verdade isso a gente pode pensar de maneira um pouquinho mais geral, que é o produto tensorial de matrizes, tá? E a maneira como eu vou definir aqui, se vocês pararem e pensarem um pouquinho, vocês vão ver que se as minhas matrizes forem matrizes coluna, vai dar exatamente a definição que a gente viu para produto tensorial de vetores, tá? Mas no caso de matrizes, né, eu tenho matriz A e matriz B, né, as duas quadradas, sempre quadrado aqui, de ordem n e m, ou seja, A é uma matriz n por n e B é uma matriz m por m, né? A gente vai definir o produto tensorial das duas matrizes, A tensor B, como essa matriz aqui, enorme aqui, né? Que matriz que é? É uma matriz com vários blocos, tá? Então são vários submatrizes aqui, né?
E quem são esses blocos? Bem, veja que tem fixo aqui o B. O B está aparecendo em todos esses pedacinhos aqui, né? Então, e o que está variando aqui é o A11, A12, A1, até o A1N. Daí A21, A22 até o A2N. Tá? O que acontece é que esse primeiro bloco aqui é o quê? É a matriz B, só que multiplicado, cada elemento da matriz B vai ser multiplicado pelo elemento A11, primeiro elemento da primeira linha, primeira coluna da matriz A. Tá? Então, ou seja, esse primeiro elemento da primeira linha e coluna aqui da matriz, que é o produto tensorial, vai ser o A11 multiplicado por todos os elementos de B. Né? E aí aqui é o A12 multiplicado por todos os elementos de B. Então aqui é um bloco, né, uma matriz, ela tem exatamente a dimensão de B, porque são aqui os elementos de B, só que eu multiplico por cada um deles o elemento A12, né, e assim por diante. Tá? E aí aqui último slide, tá? Algumas propriedades aqui de produto tensorial. Tá? Se eu tenho uma escalar alfa, tá? E aqui, veja assim, aqui é tensor de U com V, né? O que é o tensor de U com V? É um vetor, tá? Então, aqui eu tenho uma escalar vezes um vetor, a gente sabe que isso pode, né? A gente já sabe que isso acontece, eu posso multiplicar um vetor, que é esse produto tensorial, por um escalar, alfa aqui, né? Então, mas se esse vetor aqui é um produto tensorial, né, de U por V, né, eu posso escrever ele da seguinte maneira. Eu posso pegar esse escalar e multiplicar por um dos vetores aqui. Né, alfa vezes ket U, né, tensor com ket V. Tá? Observe que eu não posso fazer uma distributiva aqui, né, e o alfa aparecer aqui na frente do ket V também. Não posso. Tá? Eu tenho que, né, esse escalar aqui que estava na frente de todo o vetor, se eu quiser decompor aqui num produto tensorial aqui, o alfa vai estar como escalar só de um dos vetores. Ou só de U, ou, né, só do V aqui. Tá? Se vocês pegarem um exemplo, vocês vão ver por que isso é verdade. Tá? Vocês não podem fazer, se vocês tentarem supor que é verdade que alfa vezes tudo isso aqui é alfa vezes U, tensor alfa vezes V, vão ver que tá errado. Tá? Vocês podem verificar isso com alguns exemplos concretos. Tá? Por outro lado, essa distributiva aqui vale. Tá? Então, a soma de dois vetores, o 1 e o 2, se faz o tensor com V, isso dá o 1 tensor V mais o 2 tensor V. Tá? E na outra distributiva à direita aqui também vale. Né? Então aqui dá o 1 tensor V1, né, e desculpa, U tensor V1 e U tensor V2 aqui. Né? Outra propriedade muito importante aqui é o seguinte. Né? Eu estou imaginando que as dimensões aqui batem. Tá? Eu tenho uma matriz A e uma matriz B. O que é o tensor de A por B? É uma matriz quadrada, né? A matriz quadrada, B matriz quadrada, tensor de A com B é outra matriz quadrada. Né? E aí eu estou multiplicando uma matriz por um vetor, porque isso aqui é um vetor. O tensor V é um vetor. Né? Então eu estou supondo que as dimensões estão certas aí, né? Porque se eu for multiplicar uma matriz quadrada por um vetor, né, a dimensão da matriz quadrada tem que ser exatamente a dimensão do vetor. Aí, tá? Em particular, eu estou assumindo que a dimensão da matriz A é exatamente a dimensão do vetor U, e a dimensão da matriz B é exatamente a dimensão do vetor V. Tá? Tem que valer isso. Então, se acontece isso, tá? Eu tenho o tensor de A com B aqui, né? Se eu estou multiplicando por esse vetor aqui, que é o tensor de U com V, eu posso decompor, tá? Como sendo aplicar a matriz A só no vetor U, né? Aplicar a matriz B só no vetor V e fazer o tensor dessas duas coisas. Tá? Então isso aqui vai ser bem, bem importante também. E mais última notação aqui. Tá? Então, se eu tenho um estado psi aqui, né? Essa notação psi, tensor k vezes, tá? Eu quero denotar o produto tensorial de psi com ele mesmo, né? Consigo mesmo, k vezes. Então eu pego o psi, faço tensor com psi, tensor com psi, tensor com psi, k vezes. Esse é o psi tensorial k vezes aqui, né? E a mesma coisa para a matriz, né? Para a matriz A, né? Quando a gente escreve A, com esse em cima, no superescrito aqui, tensor k, né? Significa que estou fazendo A tensorial com A, tensorial com A, estou fazendo várias vezes o tensorial de A com ele mesmo, né? K vezes.